Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Fique agora com as principais notícias dessa quarta-feira. Começo falando sobre a lista dos 500 jogadores mais importantes do mundo, divulgada pela revista inglesa World Soccer. Neymar na capa? Não. A revista inglesa World Soccer estampou 2 brasileiros que jogam no país em sua capa da edição que lista os 500 jogadores mais importantes do mundo. Gabigol, do Flamengo, e Daniel Alves, do São Paulo. Claro que o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção está listado nas páginas internas, mas é outro jogador do time francês que aparece na capa. Mbappé foi o escolhido para ficar em destaque, bem no centro superior, entre o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, do Real Madrid, e português Bruno Fernandes, do Manchester United. O centroavante polonês Lewandowski, atual artilheiro isolado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, é outra figura central da capa. Ao seu lado está o argentino Messi, do Barcelona, e o inglês Sterling, do Manchester City. O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, aparece no topo, assim como a revelação norueguesa Haaland, do Borussia Dortmund. Assim como Gabigol e Daniel Alves, o argentino Tevez, de contrato recém-renovado com o Boca Juniors, é outro representante do futebol sul-americano que tem destaque na capa do jornal World Soccer, listando aí os 500 jogadores mais importantes do planeta. E aí, concorda? Gabigol e Daniel Alves aqui no Brasil? No surf, um garoto de 13 anos encantou Ítalo, Slater e Filipinho com um aéreo espetacular. O havaiano Jackson Dorian assombrou os surfistas da elite com uma manobra durante teste. Ele tem apenas 13 anos, mas já é apontado como o futuro do surf mundial. Nos últimos tempos, já tem impressionado algumas lendas do surf mundial, e no último final de semana isso voltou a acontecer. Ele arrancou elogios após um aéreo espetacular durante um teste em uma piscina de ondas artificiais em Waco, no Texas. Daí o destaque de 13 anos que já é tido como o futuro do surf mundial. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa porque hoje tem mais. Atalanta e Paris Saint-Germain jogam no Estádio da Luz às 16 horas. Amanhã, quinta-feira, a bola rola para RB Leipzig e Atlético de Madrid. Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam na sexta e no sábado é a vez de Manchester City e Lyon se enfrentarem também às 16 horas. Lembrando que todos os jogos das quartas de final acontecem em Portugal, na chamada Super Champions League. E o Brasileirão continua hoje também, hein? Vamos falar para você então os jogos de hoje e de amanhã no Campeonato Brasileiro. Bragantino e Botafogo jogam às 19h15 em São Paulo. Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentam no mesmo horário no Mineirão. Ainda às 7h15 a bola rola para Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada. Às 8h30 a vez de Bahia e Coritiba entrarem em campo no Pituaçu. Mesmo horário para Atlético Goianiense e Flamengo no Olímpico em Goiânia. Às 9h30 a bola rola para Fluminense e Palmeiras no Maracanã e para Ceará e Grêmio no Castelão. São Paulo e Fortaleza se enfrentam no Morumbi amanhã quinta-feira às 7h15. Inter e Santos jogam às 7h30 no Beira-Rio. E o Vasco recebe o Sport para estrear no Brasileirão de 2020 em São Januário. Lembrando que na tabela de classificação, o Atlético Paranaense, Sport, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional estão na liderança com 3 pontos cada um. Santos e Bragantino foram os únicos que empataram e o restante ou perdeu ou não jogou. Casos de Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Goiás, Palmeiras, São Paulo e Vasco. E por falar em Brasileirão, depois do problema do Goiás na primeira rodada com os jogadores testando positivo para coronavírus, dessa vez Atlético Goianiense e Corinthians também terão problemas na segunda rodada. De acordo com a CBF, 4 jogadores do Atlético Goianiense testaram positivo para a Covid-19 e estão fora do jogo de hoje contra o Flamengo. A informação foi divulgada por Walter Feldman, secretário-geral da entidade, em entrevista à Fox Sports na noite de ontem. A identidade dos atletas não foi revelada pela CBF. O Atlético Goianiense ainda está estudando o caso e afirma que irá se pronunciar em breve, pois foi surpreendido com a revelação durante um programa de televisão. Já o Corinthians informou ontem que retirou 3 pessoas da delegação que viajou a Belo Horizonte para o jogo contra o Atlético Mineiro, depois de os resultados de testes de Covid-19 darem positivo. 2 são jogadores, o zagueiro Gil e o atacante Léo Natel.
e o outro é um funcionário do departamento de futebol. Conforme o GE divulgou em julho, Léo Natel já tinha testado positivo para o novo coronavírus e inclusive teve a sua apresentação no Corinthians adiada por conta disso. O mesmo aconteceu com Gil, que, assim como o atacante, não apresentou sintomas da Covid-19. Nos últimos testes realizados pelo clube, porém, os resultados deram negativo. Dessa forma, a dupla foi relacionada para as finais do Paulistão. Agora, Gil, Léo Natel e um funcionário do departamento de futebol testaram positivo no Corinthians e estão fora da delegação que viajou para Belo Horizonte. A última de hoje é ainda no Corinthians, mas envolve também o Grêmio. O tricolor gaúcho acionou o Corinthians na Comissão Nacional da Resolução de Disputas da CBF para cobrar dívida envolvendo o negócio por Luan. O clube gaúcho diz não ter recebido um valor referente a uma multa por atraso na quitação da transferência, concluída no final do ano passado. Os paulistas confirmam que houve pagamento fora do prazo, mas contestam o montante da multa. Em Porto Alegre, a quantia é considerada inegociável por constar no contrato entre as diretorias. Luan custou 5 milhões de euros aos cofres do Corinthians. O Grêmio recebeu todo o valor, mas fora do prazo. Segundo apurou o All Sport, a multa pelo atraso na quitação supera a casa de R$1 milhão. Existe divergência no tempo de inadimplência. Um lado do negócio relata 5 dias, o outro mais de 1 mês. A comissão ainda não deliberou sobre o tema. Então, Corinthians e Grêmio tendo que resolver na Comissão Nacional da Resolução de Disputas o caso Luan. Atraso de quanto tempo, o que aconteceu, quanto devem pagar, enfim. E a gente se encontra amanhã com muito mais. Um forte abraço, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.